Então, olha só, para você que está acompanhando a gente do Brasil todo, nossa aula hoje vai ser bem especial, vai ser Direito Constitucional e Atualidades. Nós vamos trabalhar em duas matérias que são cruciais na maioria dos concursos públicos do Brasil. São matérias que, a perspectiva como nós vamos abordar, você aproveita para qualquer banca de concurso, desde o concurso mais simples de nível médio da Polícia do seu Estado, até o concurso público, por exemplo, de analista da Receita Federal, que foi um concurso que nós tivemos aí vários alunos que fizeram prova neste domingo. Então, o nível de abordagem aqui é um nível para facilitar a sua compreensão. Está aqui o professor Tchê, que é o lado... meio esquisito, né, da aula de hoje. O meu lado mais centrado, mais... Olha só. Não sei se o Brasil consegue ver, né? Mas ele está conseguindo mexer as banhas do peito aqui, né? Porque isso aí, né? Você quer mostrar o colete? Não. Não? Colete, mano. Tá de colete, não? Colete, rapaz, aqui, ó. Maluco, velho. Caraca. Ele tá fazendo uma dieta aqui. Como é que é a dieta? É 10 calorias por dia? Não, é 1.200. Ah, É quase a mesma coisa. Então, pra você, Brasil, se tá estudando pra concurso e quer emagrecer, também vai ter dicas aqui com o professor Tchê. Pergunte-me como. Pergunte como? Como é que é? Pergunte-me como, sabe aquele negócio? Ah, tá. Pergunte pra ele como. Ele Isso vai te aí. ensinar. Beleza? Fechou, já é. Você quer começar ou eu começo? Posso começar? Pô, não, para aí, pai. Par. É, acho que eu começo. Ah, deixa eu... Ele começa. Ele começa. Deixa eu... vai Mas pra por isso eu lá, ia preparar seu Então, olha só, nós vamos ficar agora com o professor Daniel Sena, aprovado em vários concursos. O primeiro concurso que foi aprovado foi guarda do Coliseu, na época do Império Romano. Então, o cara que sabe o que tá falando aí. Daqui a pouco a gente volta. Tá bom, beleza. Um abraço pra galera de Aracaju aí, terra maravilhosa, tem muito caju, né? Beleza? Pessoa, não tem não? Aracaju, tem caju, tchê? É lógico que tem o nome da cidade, Aracaju, né? Galera, vamos começar então a nossa matéria aí, Direito Constitucional. O nosso enfoque aqui é com a perspectiva aí para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é um concurso que está na iminência de ocorrer. As inscrições ainda estão abertas. Quem não fez, faça. Mas, Daniel, eu moro em Minas Gerais. Você acha que vale a pena? É óbvio que vale a pena, filho. Você está do lado de São Paulo, vai lá fazer esse concurso. Daniel, eu moro em Brasília. Vá fazer. Daniel, eu moro na Paraíba. Se você tem dinheiro, vá. Pega o busão 3 dias, 3 noites, com as galinhas, o papagaio. Vai chegar lá. E aproveita e faz aquela farofa. Quando eu era mais mendigão, fazia aquela farofona de carne seca ali, filho. Passar 3 dias comendo aquele troço lá. Chega a boca rachava de tanto sal, né? E assim você chega lá, com certeza, em São Paulo, vai fazer seu concurso. Por que nós estamos hoje um curso aqui com origem no Paraná, em Cascavel? Porque nós estamos tentando fazer a sua cabeça você fazer o concurso TJ de São Paulo. Porque nós olhamos para esse concurso, tanto eu, o professor Evandro Guedes, toda a equipe, e a gente vê ali uma oportunidade fantástica para você mudar a sua vida. Por 2 motivos. Primeiro, o concurso TJ de São Paulo é um concurso que está inicial, com vagas no edital, mais de 1.000 vagas. Com perspectiva, durante o prazo de validade do concurso, chamar aí pelo menos 3 anos de vagas, porque é assim que tem ocorrido nos últimos anos. Segundo motivo, a matéria que cai no TJ de São Paulo é uma matéria que você está acostumado a ver. Você já está estudando para a PF, você vai estudar para o TJ de São Paulo. Você está estudando para qualquer concurso público do Brasil hoje, você está estudando para São Paulo. Terceiro, cara, TJ de São Paulo, ele disponibilizou vaga pelo estado todinho. Então, se você não gosta de ficar na capital de São Paulo, você pode fazer no interior. Vai ter uma qualidade de vida bacana, tem cidades maravilhosas no estado de São Paulo. E tem aquela cidade também esquisita que ninguém quer fazer, o que se torna uma grande oportunidade para quem quer mudar de vida. E por último, para fechar, eu falei que tinha 3, mas tinha um monte. A remuneração, cara. A remuneração desse cargo é um negócio que me espantou. Quase que eu faço minha inscrição, né? Quase que eu faço minha inscrição, mas aí não valia a pena. E vai reestruturar. Remuneração inicial está para mais de R$4.000, com possibilidade de reestruturação já para 2013, que é a negociação deles, que vai para mais de R$5.000 de remuneração. Isso um concurso para nível médio. Ou seja, está com uma remuneração equiparada ao Poder Judiciário da União, aos concursos do Tribunal de Justiça dos federais. Então, assim, uma remuneração muito bacana, além de você trabalhar no tribunal, que é um excelente lugar de trabalho, e principalmente para quem gosta dessa área, está vinculado com o processo, a parte administrativa, grande concurso público. É tão bacana, tão legal, que eu fiz a cabeça da minha filha está aqui assistindo hoje ao longo, também vai fazer o concurso TJ São Paulo. Mas ela olhou para mim, porque ela só tem 17 anos, falou assim, ai pai, e se eu passar, eu vou morar sozinha? Falei, óbvio, você acha que eu te queria para quê? Vai, mete o pé na bunda e vai embora, né? Com todo amor e carinho, pode voltar a qualquer hora. Mas nós vislumbramos aí uma grande possibilidade para ela conquistar a sua aprovação. TJ de São Paulo, você colocar o seu pé no chão.
TJ de São Paulo, pra você começar a sua vida bem. Eu olho pra minha filha e falo assim, cara, você tem 17 anos, tu imagina com 18 anos você tinha chamada no TJ de São Paulo ganhando aí mais de 4 mil reais por mês. Você vai estar feliz ou não? Quantos de vocês estão aqui com mais de 20, mais de 30 anos que não querem ganhar isso? Eu lembro do meu pai, começou a estudar para concurso com 55 anos de idade, convencido por mim. E todo mundo falava assim, porra, será que dá? Será que não está tarde para começar? Não é tarde para você dar o primeiro passo rumo à mudança da sua vida. Então o que você está fazendo aqui hoje é mudar a sua vida. E o Alfa é a melhor opção que tem para você hoje, para o Brasil todo. Somos nós. Nós vamos segurar a tua mão, nós vamos colocar você lá dentro do concurso TJ São Paulo. Eu estou até com medo, Evandro, do Ministério Público bater em cima da gente dizendo que a gente comprou as vagas. Porque eu tenho certeza absoluta que mais de metade dessas vagas TJ São Paulo vai ser do Alfa. Ou vai ser do aluno online que está assistindo a gente no Brasil todo, ou vai ser do pessoal de Cascavel que vai invadir São Paulo. E pelo amor de Deus, pessoal de Cascavel, não vão fazer tudo na mesma cidade. Só tem 20 vagas, 30 vagas, vai 150 pessoas na mesma cidade. Não, vamos pulverizar como a gente fez no INSS e ter um maior índice de aprovação. Tá, e só lembrando pro Daniel começar a aula, a gente já estourou, tá, Daniel? Vamos só lembrar o seguinte, Daniel tem razão. Concurso da INSS, a gente teve um aluno com 55 pontos, 10º colocado, e os 10 das cabeças tudo do Alfa. Porque os burros foram fazer tudo aonde? Mesmo lugar. De 60 questões, o cara com 55 foi o 10º. Então tem que conversar entre vocês, tá? Beleza? Tem que esquematizar. Tora o pau. Beleza? Então vou torar o pau. O que é isso? Ah, tá. Vamos lá. Galera, direito constitucional. O que eu fiz? Eu peguei e comecei a analisar ali o edital do TJ de São Paulo em Direito Constitucional e analisei a última prova do concurso. E o que eu percebi? Primeiro, Direito Constitucional no TJ de São Paulo é uma das matérias mais importantes das matérias jurídicas. Então ela está no mesmo nível ali de direito administrativo, vindo na sua prova ali com 7 questões. Essa é a média de questões que você pode esperar no TJ de São Paulo de direito constitucional. E o que o edital trouxe para a gente de direito constitucional? Ele trouxe ali 3 temas. Ele trouxe a parte de direitos fundamentais, abordando apenas 3 capítulos de direitos fundamentais. Das 7 questões de direito constitucional, o edital ele trouxe os seguintes temas para você. Direitos fundamentais. Vai cair tudo direito fundamental? Não! Então você não tem que ler tudo. Você só precisa ler direitos individuais, artigo 5º da Constituição. Você precisa ler direitos sociais, do artigo 6º ao 11. E você tem que ler direito de nacionalidade do artigo 12. Pronto. Artigo 5º ao 12 é o que você vai ler para estudar direitos fundamentais. O segundo tema que ele trouxe lá foi o tema da parte ali da administração pública, onde ele pega do artigo 37 até o artigo 41. 37 a 41, você vai ter ali as disposições gerais sobre servidores, sobre administração pública e regras sobre servidores públicos. E o terceiro tema, que eu não entendi qual que é a cabeça da VUNESP, ele colocou lá, artigo 92 da Constituição Federal. Tipo assim, pegou dentro do Poder Judiciário todo, colocou lá só um artigo, 92. Pronto. Então o que você tem que ler? Só isso. Daniel, eu comprei um livro bacana do doutrinador muito famoso para estudar para o TJ de São Paulo. Idiota, você não vai passar no TJ de São Paulo. Ah, mas como é que eu vou estudar? Simples. Acreditem em mim, vocês vão gabaritar direito constitucional. Eu só quero que vocês, a partir de hoje, leiam a Constituição Federal. Vocês só vão ler o texto da Constituição Federal. Vocês vão pegar o texto da Constituição Federal e vocês vão ler esses artigos que eu acabei de listar para vocês. Pronto. É assim que vai se dar para o TJ de São Paulo em direito constitucional. E aí você pode, para compreender estes artigos, adquirir, por exemplo, uma apostila, uma aula, que a gente vai estar explicando para você, que é o que eu vou fazer hoje aqui. Você não tem que mexer com um livro para estudar para o TJ de São Paulo, porque a prova é simples, ela é clara, ela é objetiva. É uma prova que qualquer um de vocês tem condições plenas de gabaritar em direito constitucional. Perfeito? Dentro desse universo de conteúdo previsto no edital, estatística da última prova. Não caiu nenhuma questão do artigo 92. Nenhuma. Daniel, o que é o artigo 92? O artigo 92 é bem ridículo. Ele traz o organograma do Poder Judiciário. Simples. Você pega o artigo 92 e decorar quais são os órgãos do Poder Judiciário do Brasil. É isso que ele pode perguntar. Se caiu alguma questão do artigo 92. Última prova não caiu nada. Caíram 2 questões de administração pública, você vai ler o texto constitucional. Questão decoreba pura. E caíram 5 questões de direitos fundamentais, sendo uma de direito de nacionalidade, uma de direitos sociais e 3 do artigo 5º da Constituição. Você fala assim, pô, Daniel, eu estou no último dia antes da prova. O que você me aconselha a ler antes da prova em direito constitucional? Artigo 5º, não tem erro. Eu falei isso no sábado pro pessoal que estava fazendo prova em Londrina. Galera lá da PM lá falou, vou lá fazer essa prova. Daniel, o que eu estudo direito constitucional?
Falei, cara, vai cair 10 questões de direito constitucional na prova da Guarda Municipal de Londrina. Dessas 10, 8, artigo 5º, pode só ler ele. Batata, chegou lá, estava lá, só artigo 5º da Constituição. Então essa é a minha dica de estudo para você, e você vai entender o porquê que eu escolhi essa parte da matéria para trabalhar hoje. Eu peguei hoje os pontos principais do artigo 5º, coloquei inclusive no seu material, que daqui a pouco a gente vai resolver, exercícios da prova passada do TJ de São Paulo. Vocês vão ver que é ridículo, qualquer um de vocês tem condições plenas de resolver, depois dessa aula que vocês vão assistir comigo hoje. Perfeito? O que eu resolvi trabalhar então? Fazendo uma abordagem da característica da prova, eu falei, beleza, como nós não temos muito tempo, vou trabalhar apenas com alguns elementos do artigo 5º da Constituição Federal. Escolhi aquilo que mais cai em prova de concurso, onde você vai aproveitar tanto para o TJ de São Paulo, como para outro concurso, que é a parte de segurança jurídica do artigo 5º, que são as regras de segurança jurídica. Eu peguei algumas dessas regras que são as mais importantes, vou trabalhar com vocês, e nós vamos trabalhar aqui com os chamados remédios constitucionais, que não caem em prova. Despenca em prova de concurso. Perfeito? Preparado então? Aperte seu cinto. Vamos começar agora com o direito constitucional. Dentro do seu material de apoio, você está em casa, pode acompanhar agora. Eu vou estar seguindo ele, porque eu trouxe aqui alguns elementos do artigo 5º, alguns incisos que eu vou ler para vocês. E nós vamos, a partir desses incisos, fazendo algumas abordagens. E eu vou mostrar para vocês como que a banca vai explorar esse conteúdo na sua prova. Primeiro inciso que eu trouxe aí de segurança jurídica, inciso 11 do artigo 5º, se você tiver com a sua Constituição, você pode acompanhar. Se tiver com o material, vai estar na ordem. O inciso 11 do artigo 5º, ele traz uma regra aqui muito bacana para a sua prova, que é a chamada regra da inviolabilidade domiciliar. A inviolabilidade domiciliar está dentro das regras de segurança jurídica. Por quê? São normas que a Constituição prevê que deixam as pessoas tranquilas na convivência social. Tanto nas relações entre as próprias pessoas, ou seja, entre os particulares, quanto nas relações entre o indivíduo e o Estado. Então, as regras que eu vou estudar com vocês agora é para deixar a sua cabeça tranquila. Primeira regra, inviolabilidade domiciliar. Essa regra, em suma, vai dizer assim para você, filho, pode ficar tranquilo, que na hora que você entrar da sua casa, trancar sua porta, ninguém entra lá sem sua autorização. Regra de segurança jurídica. Vai trazer pacificação social. Esse é o objetivo. Vamos ler o inciso comigo? Inciso 11 diz assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Essa primeira regra que ela despenca em prova de concurso, tá aí o pessoal que fez a analista da Receita. Você vê que assim, um dispositivo simples, mas que ele vai trabalhar em provas, por exemplo, que foram 8 horas e meia de prova no domingo, né? Tá aqui os alunos aqui da Receita que estiveram lá, tinha questão da inviolabilidade domiciliar. Você faz na Guarda Municipal de Londrina, que era nível médio, tinha questão de inviolabilidade domiciliar. Então assim, é batata. Você vai chegar no TJ São Paulo, você não vai acreditar na hora que você olhar. Na hora que você abrir TJ São Paulo, vai estar lá. Caraca! Inviolabilidade domiciliar, você vai lembrar, Daniel Sena falou que ia cair e vai cair. E o mais legal de tudo, você vai acertar. Bem simples, raciocina comigo aqui. Regra constitucional. Ninguém pode entrar na sua casa sem sua autorização. Regra constitucional. Ninguém pode entrar na sua casa sem sua autorização. Essa é a garantia que a Constituição te dá. Atente-se aos detalhes do inciso, porque é isso que a banca vai cobrar. A prova da VUNESP é uma prova que trabalha com peguinhas. Eles tiram a palavra, coloca a palavra, omite, coloca o não, tira o não. Troca termos ali ridículos. Por exemplo, a Constituição fala que a casa é um asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Na tua prova ele vai gerar morador e colocar proprietário. Aí, Daniel, proprietário e morador é diferente? É lógico que é, e vocês sabem muito bem que vocês são tudo quebrado. Ou seja, praticamente aqui não tem ninguém proprietário, não é verdade? Todo mundo é o quê? Apenas morador. Ah não, o Evandro não, o Evandro é o proprietário. Dá pra fazer um filme, né? O proprietário, até das nossas vidas. Ó, essa aí é um maisinho ali, dá um maisinho ali, né? Então assim, peguinha de prova, o cara tira morador e joga proprietário. Peraí, não precisa de consentimento do proprietário. Porque às vezes você mora de aluguel. A casa quer proteger quem está lá dentro. Então ele é asilo inviolável. Só pode entrar se tiver consentimento do morador. Esta é a regra. E é aqui que você tem que abrir o seu olho. Toda boa regra do direito possui exceções. Então toda vez que a Constituição vier com uma regra e vier acompanhada da palavrinha salvo, ressalvado, exceto, é aqui que vem a sua questão da prova.
Por quê? Porque é exatamente a exceção que ninguém lembra. As pessoas lembram da regra, não lembram da exceção. Então a exceção ela tem que ser memorizada, ela tem que ser decorada. Perguntou na prova, você tem que guardar. Existem 4 exceções para esta regra. 4 situações onde você não precisa de autorização do morador para entrar na casa do indivíduo. Quais são as 4 exceções? Flagrante delito, desastre para prestar socorro ou por determinação judicial. O que eu quero dizer é que nessas 4 situações, o indivíduo não depende de autorização do morador para entrar na casa de outra pessoa. Simples. Flagrante delito, desastre para prestar socorro, determinação judicial. É aqui que a banca vai trabalhar sempre com você nessa pegadinha. Com um detalhe que você tem que estar muito atento na hora da prova. No caso de determinação judicial, só pode entrar na casa se for durante o dia. Determinação judicial, só durante o dia. Assim é o que diz a Constituição Federal. Daniel, e flagrante delito é só durante o dia também? Não, a Constituição não falou nada. Flagrante delito, desastre para prestar socorro, a Constituição não falou nada. Significa então que eu posso entrar a qualquer hora. Flagrante delito, desastre para prestar socorro, você pode entrar a qualquer hora na casa do indivíduo sem o seu consentimento. Se for por determinação judicial, você pode entrar apenas durante o dia. Entende-se dia, pelo menos essa é a posição majoritária e aplicável na prática, de 6 às 18. De 6 às 18 seria durante o dia. Algumas bancas, por exemplo, a ESAF, né, que trabalha com analista, algumas bancas podem trabalhar essa questão do critério de hora. E outro detalhe interessante que é bacana para você, é que casa aqui ela tem uma interpretação lato sensu dado pela jurisprudência. No sentido de que não é apenas o lugar onde você mora, compartimento habitado. Casa aqui ele pode ser interpretado também, como já tivemos julgados no próprio Supremo Tribunal. Um quarto de hotel pode ser considerado como asilo inviolável. Ou então, um estabelecimento comercial ou um escritório profissional. Tudo isso pode ser considerado como casa, sendo asilo inviolável. Foi exatamente uma das questões dessa que caíram na prova de domingo de analista da Receita Federal. E para você, TJ de São Paulo, literalidade do texto constitucional. Decore o texto, grave as exceções e não caia nas pegadinhas que vão cair na sua prova. Perfeito aqui? Essa é a primeira regrinha de segurança jurídica bacana que pode ser trabalhada na sua prova. Vamos para uma segunda regra? Segunda regra também que despenca em prova de concurso. Nós temos aí o inciso 12 do artigo 5º, que vai trazer a chamada inviolabilidade das comunicações. Inviolabilidade das comunicações, o inciso 12 diz assim: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Aqui nós temos uma questão muito bacana. Essa água é minha? Eu nem sei, estava aqui bonita aqui. Eu nunca tinha visto essa garrafa. Né? Dá licença. Da Skin. O negócio está ficando azul agora no Alfa. Né? Galera, inviolabilidade das comunicações. Até teu comprimido, né? Hã? Até teu comprimido tá ficando azul. Comprimido azul? Que comprimido que é azul? Aquele que você usa? Como é que é o nome dele? Opa, olha aí, ó. A rocha. A rocha aí. Se fude. The Houses dá pra você. Inviolabilidade das comunicações. Aqui a Constituição trouxe outra regrinha de segurança jurídica. Falou assim, ó. As comunicações, elas estão atreladas ao seu direito fundamental à intimidade. Então, para preservar a sua intimidade, a Constituição diz, olha, a sua comunicação ela é preservada, ela é resguardada. Ninguém pode ficar ouvindo a sua conversa sem que você saiba disso. Essa é a regra constitucional que ela queria proteger. A sua intimidade de conversar com as outras pessoas. Só que a Constituição Federal, quando traz essa regra, ela traz 4 tipos de comunicação. Ela fala da comunicação telegráfica por meio de correspondência, comunicação por meio de dados e as comunicações telefônicas. Atente-se aos detalhes do inciso, porque é aqui que a VUNESP vai pegar você na sua prova. Dessas 4 formas de comunicação, a Constituição Federal excepciona, ou pelo menos cria a possibilidade de se violar o sigilo de uma forma de comunicação. Qual que é ela? Comunicação telefônica. Cuidado! Na tua prova eles vão te trocar. Eles vão copiar o texto constitucional, vão trocar a comunicação telefônica e falar salvo comunicação telegráfica, salvo correspondência, e você tem que marcar errado. Porque segundo a Constituição Federal, só pode ter o sigilo violado as comunicações telefônicas. Com mais um detalhe que a Constituição trouxe. Ela falou assim, ó, e só quem pode decretar a quebra de sigilo da comunicação telefônica é o juiz. Só
o juiz pode decretar a quebra do sigilo das comunicações telefônicas. E tem mais um detalhe que este inciso trouxe que também é explorado em prova. Não é qualquer hora que você pode fazer isso não, seu juiz. O juiz só pode decretar a quebra do sigilo da comunicação telefônica se tiver uma investigação criminal ou instrução de um processo penal. Ou seja, para haver quebra do sigilo de comunicação telefônica tem que haver crime. Tem que ter investigação criminal ou instrução processual penal. Daniel, o que você fez agora? Simples. Eu só destrinchei o inciso. Eu peguei o inciso aqui com você e analisei ele. E é exatamente assim que a banca vai explorar no dia da sua prova. Ela vai pegar o inciso e vai cobrar os detalhes deste inciso do jeito que eu trabalhei aqui. Ô Daniel, tem uma pergunta aqui, ó, bem legal. Ela pergunta assim, naquele tópico passado. Um veículo é considerado domicílio? Não. Para a sua prova, meu querido, existem julgados que consideram até o chão em que o mendigo mora como domicílio. Para a sua prova, não. Veículo, a boleia do caminhão, não. Para a sua prova, o chão do mendigo, não. Para a sua prova, não vão perguntar isso para você e você não pode responder que sim. Por quê? Porque nós não temos um posicionamento pacificado para se perguntar em prova sobre isso. Perfeito? Tá? Então, não é considerado isso aí para a sua prova. Beleza? Prova só aquilo que eu mencionei aqui já está bom demais. Você consegue fazer prova até de analista e até auditor da Receita Federal com tranquilidade. Dentro dessa perspectiva aqui. Tranquilo? Voltando então à inviolabilidade das comunicações. Sobre a inviolabilidade das comunicações, o que eu fiz aqui agora foi uma análise do texto constitucional, que você tem que guardar isso para sua prova, porque 99% das questões vão vir aqui. A última prova, nós vamos daqui a pouco resolver uma questão, tinha a questãozinha trabalhando só com o texto constitucional. Deve-se repetir isso na prova da VUNESP agora, tá? Deve-se repetir isso. Agora, pensando na possibilidade da VUNESP dar uma inovada e tentar aprofundar neste tema, eu vou dar uma aprofundada simples aqui para você, à luz da jurisprudência sobre este tema. Então vamos lá. Uma informação que você tem que ter sempre guardada na sua mente. Não existe direito fundamental absoluto. Se não existe direito fundamental absoluto, o STF, analisando as outras regras de comunicação, chegou e falou assim, ué, se não tem direito absoluto, como que pode, por exemplo, só a comunicação telefônica ter o sigilo violado? Então o STF pegou e flexibilizou e falou assim, ó, todas as formas de comunicação podem ter o seu sigilo violado, porque não existe direito absoluto. De forma que, segundo a Constituição Federal, só pode ter o sigilo violado a comunicação telefônica. Segundo o Supremo Tribunal Federal, pode haver quebra do sigilo de todas as formas de comunicação. Comunicação telefônica, de dados, comunicação de correspondência e comunicação telegráfica. Ficou claro isso aqui? Tranquilo? Lembrando sempre que a regra é, quem que pode quebrar o sigilo? O juiz. Quando coloca isso na sua cabeça, quem quebra o sigilo é o juiz. Ó, Perfeito até aqui? Pergunta legal também. A interceptação telefônica tem tempo determinado, Daniel? Prevista em lei, legislação especial, não cabe a nós aqui em Direito Constitucional trabalhar isso aqui. Perfeito? Então, essa matéria é trabalhada em legislação especial penal, mas tem sim. Tempo, local, tem que ter as pessoas determinadas, inclusive o tipo, as características do crime. Tá? Tá tranquilo até aqui? Vocês conseguiram acompanhar até aqui? Vou descer mais um degrau agora de profundidade. Atenção. No que tange às comunicações de dados, e guarde bem que eu estou falando apenas dos dados. Nós temos uma peculiaridade muito bacana que é sempre cobrada em prova. No que tange à comunicação de dados, o Supremo Tribunal Federal, ele entende o seguinte, fala, ó, quebrar sigilo dos dados pode ser juiz e pode ser uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Pessoal, vamos bater uma salva de palmas para o Marcelo Adriano, que acaba de chegar, disfarçado, nosso coordenador, bisonho. Muito bem, meus parabéns, operacional. Você está saindo? Saindo, eu vou fazer o seguinte, toma aí. Olha, pessoal da web, me desculpa que eu tô saindo, que eu tô cheio de turma aqui no presencial. Toma, Marcelo, vem cá. Você não é coordenador, você não tem direito. Vem cá. Ih, cara. Nem comer, bicho. É o seguinte, ó. Ano passado a gente jogou um monte de bombom. Jerônimo pegou, William pegou e companhia pegou. Todo mundo que pegou passou. Calma, se o Daniel jogar esse bombom de qualquer jeito, não vai passar. Ah, é cara. verdade, é. Não vai ter jeito, ó. Tem que Presta ser... atenção, bota o bombom aqui. Vem cá, tio. Tá, eu comprei um pra você também. Fica triste, não. Vem, abre aí. Só pra parar de atrapalhar a aula do Daniel. Não é pra comer, tia, é pra Ah, jogar. ele tá de dieta.
queria comer o bis, mas ele trocou de apelido. Vem cá. Tira a capinha do bis, ô burro. Tá. Aí ele vai jogar. Evandro, por que você chama eles de burro? Porque isso aqui é iniciativa privada, você nunca vai precisar passar por isso. Presta atenção. Eu sou o Evandro, nego. Compro um monte de caixa de bis. Olha o que contigo. Quanto você acha que custa a merda? Não, quanto custa? Olha aí, ó. Tem gente que acha que é bom, ó. Operacional, aprende com antiguidade. Olha a cor. Começou errado, pô. Se você se denuncia, se quiser dar cara e nos alunos, então nós vamos passar a mão, não conseguir fazer a prova, porra. Vamos pra uma coisa que preste, caralho. Pobre é foda. Vamos lá, pessoal. Então, olha, bota o bombom aí. Pra eu ir embora, que eu tenho que dar atenção pras outras turmas. Segura aqui, tio. Bota o bombom aqui, todo mundo junto ali. Ó. Só que esse é sério. Pô, ele já pegou? Tá. Ó. Pelos poderes que foram a mim constituídos, amigo, há muito tempo esse negócio é verdade. Quem pegar esse bombom aqui, amigo, vai passar em qualquer concurso que fizer. Bacana? Beleza. Tira a mão que você tá azar, pô. Vou na câmera pra cair dentro da sua casa. Boa. Vou jogar um na câmera pra cair dentro da sua casa, hein? Quem de vocês? Vamos lá. Segurou dois. Quem ficou sem? Eita, aí. Jogou giz, cara. Tá aqui, ó. Toma um aí. Alô, então vamos fazer o seguinte agora. Mira lá na câmera. Vamos jogar isso na câmera? Bora. Aí, ó. Pessoal do Brasil, esse aqui é pra você. Se você não conseguir pegar, porque ele não passou pela câmera, apesar que, ó, os poderes amigos... Não é pros gordinhos quebrar o monitor também. Todos os bombons vão passar pela câmera, tá? Se você não sabe, eu tenho o poder de fazer isso. Não, fica a câmera, senão eu te mando embora. Aqui eu mando na porra toda. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Forte abraço, pessoal. Tô indo. Ó, não faça merda, tranquilo? Tá. Sim, senhor. Galera, olha só. Voltando então aqui ao inciso 12, nós estávamos falando da inviolabilidade da comunicação. Última informação que eu falei. Guardem, segundo o Supremo Tribunal Federal, comunicação por meio de dados pode ter o seu sigilo violado, tanto por um juiz quanto por uma CPI. Daniel, o que são dados? Dados podem ser dados informáticos, dados podem ser dados fiscais, dados bancários, até dados telefônicos. Daniel, não consigo entender a diferença entre dados telefônicos e comunicação telefônica. Guardem, comunicação telefônica só o juiz pode violar. Dados telefônicos, juiz e CPI. Qual que é a diferença? Comunicação telefônica. Tem duas pessoas conversando e uma pessoa entra no meio e ouve a conversa. Pronto. Aqui eu interceptei a comunicação telefônica, o famoso grampo. Pronto. Grampeou, interceptou a comunicação telefônica, só o juiz pode fazer isso aqui. Comunicação de dados. Juiz e CPI pode decretar a quebra do sigilo dos dados. O cara chega lá e pede para a operadora: me manda a lista de telefones que operam nesse aparelho celular. Pronto, você vai ter direito a acesso aos dados telefônicos. Não vai ouvir a comunicação e nem a conversa de ninguém. Pronto. Isso é o que vai cair na sua prova. É o que pode cair na sua prova. Para o pessoal da VUNESP que está estudando aí, texto constitucional, cuidado com as exceções, cuidado com os detalhes, que eles vão pegar pesado nisso aqui. Perfeito aqui? Tudo bem? Mais uma regra de segurança jurídica. Vamos para mais uma regra de segurança jurídica. Coloquei aqui uma regra de extradição. Também sempre cai em prova. Caiu lá na analista lá? Tava lá na Guarda Municipal de Londrina, tava na última prova do TJ de São Paulo, cai em todo concurso público, tem que guardar regrinha bem bacana sobre extradição. Inciso 51 e 52 do artigo 5º diz assim: nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Inciso 52, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. O que nós temos aqui? Primeiro entenda como é que funciona a extradição. A extradição é o seguinte: tem um camarada, ele comete um crime em outro país, ele comete o crime lá e foge.
para o Brasil, por exemplo. Quando ele foge para o Brasil, o outro país liga para o Brasil e fala assim, devolve esse cara para mim aqui porque eu preciso punir ele por aquele crime. O Brasil prende o cara e devolve. Isso chama-se extradição. Extradição. Tranquilo até aqui? Pronto. Entendam a extradição para a gente entender as regras de extradição. E aqui eu vou trabalhar apenas com a regra constitucional sobre extradição, que é a modalidade de extradição passiva. Extradição passiva, que está regulamentada no inciso 51 e 52, é quando um país pede a extradição de alguém para o Brasil. Essa é a modalidade que eu vou trabalhar com vocês. Quando um país pede a extradição de alguém para o Brasil. Guardem, existem 3 regras previstas aí, nesses 2 incisos. Então eu tenho a extradição, e essa extradição, ela vai ser regulamentada pelos 2 incisos com 3 regrinhas. Uma regra está direcionada ao brasileiro nato. Outra regra está direcionada ao brasileiro naturalizado. E nós temos ainda outra regra que está direcionada ao estrangeiro. É isso que você tem que decorar para a sua prova. Guardem. Atenção. Brasileiro nato, segundo o inciso 51 e 52, nunca poderá ser extraditado. Eu estou falando aqui dessa modalidade de extradição passiva, que é quando o país pede extradição de um brasileiro. Significa dizer que se um brasileiro nato for lá nos Estados Unidos matar um americano e fugir para o Brasil nunca vai extraditar esse cara de volta para os Estados Unidos para ele ser punido lá. Ok? Brasileiro nato não pode ser extraditado. Ué, Daniel, assim é fácil, o cara vai ficar impune? Não, porque aqui vai ter aplicabilidade de normas penais, princípio da extraterritorialidade, onde se permite a aplicação do direito brasileiro para crimes cometidos fora do Brasil. Então isso tem disciplina própria, o cara não vai ficar impune, mas ele não poderá ser extraditado jamais. Perfeito até aqui? Opa! Pergunta do colega aqui do presencial, ele falou, Daniel, e no caso de crime contra a humanidade, onde o camarada é julgado aí pelo Tribunal Penal Internacional, por exemplo, Tribunal Penal Internacional de Haia, ele vai ficar preso aqui? Pode ficar preso aqui ou não? Pode, vai depender do acordo. Se o país não se compromete a executar a pena, aí o país pode escolher, inclusive, outro país parte do acordo para colocar o cara para cumprir a sua pena. Então pode ser cumprir a pena aqui, como pode cumprir a pena em outro país, ok? Mas não é modalidade de extradição isso aqui. Não se confunde isso com extradição. Porque extradição é entre países. O que ocorre aqui entre o Tribunal Penal Internacional e o Brasil chama-se juridicamente de entrega. É quando eu pego um brasileiro e entrego ele para ser julgado no TPI. Perfeito? É uma modalidade que não se confunde aí com extradição. Perfeito? Voltando então aqui. Brasileiro nato nunca pode ser extraditado. E o naturalizado pode ser extraditado? Sim, brasileiro naturalizado pode ser extraditado. Em 2 casos apenas previstos na Constituição. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado se ele tiver praticado crime comum antes da naturalização. Ou se ele estiver comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes. E aí, neste caso, de tráfico de drogas, tanto faz se foi antes ou se foi depois da sua naturalização. O que importa, brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Pode. Ou por crime comum antes da naturalização, ou por tráfico de drogas antes ou depois da naturalização. Quer fazer uma pergunta? Pergunta aí, Daniel, da Fernanda. As extradições do Brasil só serão feitas com países onde já haja acordo internacional de extradição? Perfeita a sua pergunta, Fernanda. Você me dá alguns minutinhos que eu já vou chegar nesse ponto e vou te explicar. Perfeito? Tranquilo? Perfeito. Todo mundo captou aqui a regra do naturalizado? Beleza. E última regra do estrangeiro. Estrangeiro pode ser naturalizado? Esconde esse troço aí, hein? Estrangeiro pode ser extraditado? Estrangeiro pode ser extraditado? Sim, estrangeiro pode ser extraditado. Quando? Ele pode ser extraditado em todos os casos, com exceção de 2 situações. O estrangeiro não pode ser extraditado quando tiver comprovado o envolvimento dele com crime político ou de opinião. Então, se ele é vítima de perseguição política ou de opinião no seu país, o Brasil não extradita. Neste caso aqui, ele vai conceder asilo político. Vamos fazer aquela ponte aqui daqui a pouco? Daqui a pouco já fazemos. Então, assim, eu vou só finalizar a extradição. Fechou. E você já busca aquela matéria lá. Tá, né? Então vamos Deixa lá. com nós. Beleza? Então,
nato, naturalizado e estrangeiro, cada um tem a sua regra, isso aqui que eles vão te perguntar na sua prova. Decorou, acertou a questão na sua prova. Você queria fazer outra pergunta, mestre? Então, aí o que acontece? Existem algum. A pergunta dele aqui é sobre um caso concreto do. Como é que é? É Biggs, né? O Biggs, eu acho que é o Biggs. Acerca da aplicação da extradição do Biggs. O que ocorre? Em cada situação de extradição, você pode ter algumas características que podem vincular o cara e impedir que ele seja extraditado. Para isso, nós temos julgados e decisões de tribunais que vão trazer regras específicas. Como bem a Lei 6.815, que é o Estatuto Estrangeiro, que vai trazer regra específica para a análise de extradição. Que não é o meu objetivo aqui agora aprofundar para dentro da lei. Mas qualquer dúvida sobre isso, você vai encontrar na Lei 6.815, Estatuto Estrangeiro. Lá vai ter regrinha falando sobre condições onde pode haver, não pode haver, como vai operacionalizar, para quem que vai pedir, para quem que não vai pedir. Aqui entrando agora, nesse tema que a colega perguntou. Calma, fica aí, filho. Eu queria levantar. O colega fez uma pergunta, mas o Brasil só extradita com quem ele tem acordo? Sim, o Brasil só extradita com quem ele tem acordo ou tratado internacional de extradição. Tem que haver bilateralidade. O Brasil só vai extraditar se alguém extradita para o Brasil. Isso é uma regrinha muito importante na extradição. E tem outra regra também importante. A outra regra diz assim: o Brasil só extradita se for crime lá e crime aqui. Tem que ser crime lá e crime aqui. Chama-se princípio da dupla tipicidade. Ou seja, o cara cometeu lá, vou pegar um exemplo aqui. Uma mulher num país árabe foi lá e tirou o véu em praça pública. E lá é punido com pena de morte. Aí a mulher foge para o Brasil. Aí o país árabe liga para ela e fala assim, ela cometeu um crime gravíssimo aqui, ela tirou o véu em praça pública. E ela tem que se condenar a pena de morte. O Brasil vai extraditar essa mulher de volta para esse país? Não, porque tirar o véu em praça pública no Brasil não é crime. O pessoal tira até a roupa no Brasil. Quanto mais véu, né? Então, não é crime. Se não é crime lá e aqui, não tem extradição. Terceira regrinha muito importante, que sempre cai em prova também. Se outro país quiser aplicar uma pena de morte pro camarada e falar pro Brasil, extradita para mim esse cara aí, porque eu vou aplicar uma pena de morte nele aqui, o Brasil vai extraditar? Ele pode até extraditar, desde que o país transforme a pena de morte numa pena permitida no direito brasileiro. Então, quando houver penas diferentes das aplicáveis no Brasil, o Brasil só extradita se o outro país se comprometer a transformar a pena numa pena admitida no direito brasileiro. Essa é uma outra regra também que a gente sempre está vendo aí na televisão, sempre está assistindo, sempre ouvindo falar sobre extradição. Em suma, esses dois incisos que nós lemos, 51 e 52, eu resumi ele nesse esqueminha aqui. Regra para brasileiro naturalizado para o estrangeiro. Decore isso aqui, acerte qualquer questão na sua prova da VUNESP, sem sombra de dúvida, as questões vão vir neste nível aqui para você. Beleza? Como eu estou falando de extradição, vou aproveitar e chamar meu amigo Tia aqui agora. Você tem outra pergunta aí, Marcelo? A única hipótese que o naturalizado pode ser extraditado é o tráfico de drogas? Pergunta do colega ali. Não, seu bisonho. Acabei de falar aqui, Naturalizado pode ser extraditado em duas hipóteses. Crime comum antes da naturalização e tráfico de drogas, antes ou depois da naturalização. O que é crime comum, Daniel? Para a doutrina é muito engraçado. É qualquer coisa que não seja tráfico de drogas. Então é crime, não é tráfico de drogas, crime comum antes da naturalização. Tráfico de drogas aplica a segunda regrinha aí. Beleza? Sena, tem uma pergunta aqui da Angélica. Falando a respeito da questão de casa, se o cara estiver cometendo um crime na rua e entrar para dentro da casa, se a polícia pode invadir a casa à noite. Aí vai entrar na jurisprudência, vai ter uma divergência no que tanto se a casa é do cara ou se não é do cara. Pipoca o cara lá dentro, Pipoca mesmo. Então assim, olha só, para o concurso da VUNESP, eu preciso muito que você baixe o seu nível. Não adianta você viajar na maionese e não lembrar das hipóteses previstas no texto constitucional. Nós temos alunos formados em Direito que não passam no concurso da VUNESP. E eu pego um retardado mental que só ensino médio. Tô brincando, tá, gente? E ele vai lá e passa no concurso da VUNESP. Aí o cara fala, mas eu sou formado em Direito e não passei, porque você pensa muito.
Nosso objetivo aqui não é esse. Nosso objetivo não é aprofundar a este ponto. No processo penal você vai ter essas divergências aí, se a casa é do cara, se não é, com base em julgado do STJ e STF. Nós não vamos aventar isso aqui agora. Eu só quero que você decore o texto constitucional no que eu falei das inviolabilidades e das outras regras. Tranquilo até aqui? Beleza? Tchê, você tem alguma coisa para falar de extradição aí? Cara, tenho sim, certeza. Inclusive relacionado a uma notícia bem quente aí da atualidade. Vamos só trocar o microfone? Eu não troco nada com você. Não, é que senão vai ficar assim, ó, cortando. É... Verdade, sério. Dá Tá. uma trocadinha. Tá. É isso aí, é isso aí. Olha só, então falando, pegando o link com atualidades, a gente tem sim uma temática para falar sobre isso. E aí antes só mandar um abraço que eu prometi que ia mandar, estava antes ali no chat, né? Olha, a palavra difícil, eu estava no chat. Aí o Anderson de Brasília, então um abraço para você, Anderson de Brasília, espero que você passe no concurso, compre um outro carro, porque Brasília é um carro complicado. Então assim, o Anderson aí, que daqui um dia seja Anderson de Fusion, Anderson de X6, mas por enquanto é Anderson de Brasília, tá? Aí teve um cara antes que colocou que o Senna tava legal, mas com essa barba parecia o Papai Noel. E tem mais uma semelhança, o saco também é de brinquedo. Olha só... Cara, alô você! Deixa o final do mês você ver. Olha só. Ô, peraí, mandou um abraço pra mãe da nossa monitora ali, ó. Irmã. Vanessa! Minha linda! Um beijão pra você, Vanessinha. É isso aí. Pronto, tchau. Vanessa é tua mãe mesmo. A irmã? Tá. Então um abraço aí pra Vanessa também, irmã. A irmã Vanessa aí. Olha só. Aleluia. Moçada, então veja bem, pra quem tá assistindo e pra galera que tá presente, quando a gente vai falar de atualidade, a gente fala de uma matéria que vai se renovando, obviamente, e o TJ colocou no edital uma coisa bem interessante, que são aspectos importantes da política nacional e internacional do primeiro semestre de 2012. Então, tanto quem tá aqui em sala e como você que tá em casa, você já deve ter baixado seu material. Então, antes de pegar o link aí com que o professor Daniel Sena colocou, eu só quero que você te apresentar o seu material. Tá aí, se você não baixou ainda, você é um idiota, porque você está acompanhando tudo sem material. Legal você, deve ter 2 bolas de cristal aí para estar conseguindo acompanhar tudo. Olha só, aqui esse material, cara, eu fiz o trabalho, um trabalho mais complicado para você, para facilitar a sua vida. Coloquei aí os principais acontecimentos do primeiro semestre de 2012. Aí o que você vai fazer? E aí a galera que tá prestando concurso tem que se ligar nisso também. Você tem que fazer o seguinte, você pega a notícia e observa, esses são os principais acontecimentos. Mas tem notícia que não está mais desenrolando. Por exemplo, a primeira notícia, 1º de janeiro entra em vigor na Espanha a lei que proíbe as conhecidas e populares touradas na região da Catalunha. Essa é a primeira notícia, com respaldo. Desde 24 de novembro do ano passado, já estava a proibição para entrar em vigor, e em 1º de janeiro desse ano entrou em vigor. Através de uma iniciativa popular aí reivindicou a proibição. Alguns lugares já estavam sendo proibidos e agora a Espanha adotou essa medida. Lembrar que quando a gente fala de lei de iniciativa popular, você tem um peso social muito forte. Por quê? Porque quando fala de lei de iniciativa popular, você tem aqui uma questão ligada a movimentos sociais que sempre estão presentes dentro dos acontecimentos de atualidades. E quando eu falo de movimentos sociais, eu tenho que lembrar que eles têm força social, eles não têm força política. O movimento social gera uma força que pode pressionar o cargo político, que pode pressionar as autoridades políticas a votarem por alguma medida, por alguma alteração. Lembrando que no Brasil nós tivemos, inclusive, para esse ano, né, cara, a lei da ficha limpa, entrando esse ano, que teve aí uma força popular. Então é legal você lembrar disso, só fazer esse link aí. Como é que a VUNESP vai colocar na sua prova, cara? Ela vai colocar um texto de um noticiário. Pode ser G1 Notícias, pode ser o Globo, pode ser o Estadão, pode ser o Estado de São Paulo, pode ser o UOL Notícias, já colocou, e aí ela vai colocar a questão relacionada a isso aí. Normalmente as bancas fazem isso, eles extraem um pedaço de uma notícia de um site confiável, não vai pegar lá capeta, estão me enganando.com, e aí eles vão colocar isso aí e vão colocar a questão. Então a lei de ficha limpa também tem uma relação de iniciativa popular, também tem uma pressão dos movimentos sociais para isso. Só que aí acabou a notícia. Não vai ter mais um desenrolar, não vai ter lá, touros entram com pedido no Supremo do Tribunal Espanhol para que volte a estourar. Não vai existir isso aí. Não vai, a população já havia solicitado. Então essa notícia morreu, saiba dela, mas ela morreu. Aí tem a outra notícia, que também tem poucas repercussões. A viagem que teria tudo para ser memorável para seus participantes terminou em tragédia com o naufrágio do cruzeiro Costa Concórdia da companhia italiana Costa Crociere. O acidente ocorreu próximo à ilha de Ilho, na Itália, e deixou 16 mortos, 14 feridos, 16 desaparecidos. Essa também teve uma repercussão no começo do ano, né, cara? Lembrar que o mais engraçado foi o pronunciamento, cara,
do Francesco, o capitão Francesco, né, cara, ele pegou e ele disse que ele foi vítima do sistema. Ele falou que foi vítima do sistema, que ele tentou salvar os passageiros que estavam a bordo, sendo o primeiro a sair. Foi o primeiro a fugir aí. E aí ele tentou salvar os passageiros através da comunicação com a costa, e a guarda costeira reprimiu ele duramente, inclusive foi publicado aí em jornais, em horários nobres, a xingada que ele levou do comandante da guarda costeira por causa do abandono do navio. Mas esse também é uma notícia que acabou aí. Ela não vai ter mais repercussões. Agora nós temos notícias que essas sim, como o professor Sena deixou o link, tem repercussões, como essa de 19 de janeiro. Aí você acompanha no seu material. Vamos lá. A notícia de 19 de janeiro, que está aí um acontecimento bem interessante, foi o fechamento pelo governo, pelo FBI, na verdade, do site Mega Upload. Cara, o fechamento do site. Esse site ele foi fechado porque estava sendo acusado de crimes de pirataria. E aí você tem um dos donos, dos responsáveis pelo site, Kim.com, falando inclusive que nós já temos aí o retorno, possivelmente, após alguns acordos firmados de combate à pirataria. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com um assunto muito maior. Vamos desdobrar esse assunto que tem acontecido com bastante repercussão na mídia, cara. Isso tem a ver com um assunto relacionado à internet, a redes sociais e ao mundo virtual. Hoje em dia o mundo virtual vem ganhando cada vez mais expressão dentro do mundo real. E isso vem se desdobrando em várias notícias, e me corrijam os meus colegas presentes aqui da área do direito, mas já estão até fazendo estudos sobre a área de direito digital, justamente para prever as punições com relação a esse tipo de crime. O fechamento do Mega Upload acabou resultando em alguns protestos. Nós tivemos um grupo chamado Anonymous, eu não posso contar quem eles são para vocês, mas esse grupo ele acabou invadindo aí alguns sites do governo dos Estados Unidos e também acabou invadindo aí sites da Universal Music como forma de protesto à prisão e como forma também do que eles consideraram um abuso de poder com relação à pirataria virtual. A questão da pirataria que é sempre uma temática interessante e pertinente aí. Cara, o fechamento do Mega Upload, a questão das redes sociais, podemos relacioná-las a um outro elemento muito importante, que é um outro caso, que é o caso do Julian Assange. Julian Assange, ele é do site Wikileaks, e vocês sabem que esse cara, ele tem uma participação direta ou indireta numa série de movimentos que nós falaremos inclusive no próximo bloco. Uma vez que você tem a Primavera Árabe tendo relação com a questão virtual, você tem também outros movimentos sociais que estão acontecendo ao redor do mundo com uma relação muito forte às redes virtuais. Esse site Wikileaks, do Julian Assange, ele divulga documentos, ele compartilha documentos, muitas vezes documentos secretos que caem na rede de alguma maneira. De alguma forma esses documentos caem na rede e acabam sendo compartilhados. Graças ao site Wikileaks, nós tivemos aí, por exemplo, a divulgação de imagens relacionadas à guerra do Iraque. Tivemos informações relacionadas a correspondências dentro da Casa Branca. Tivemos informações relacionadas a torturas que são praticadas em Cuba, na base de Guantánamo, que o Barack Obama, inclusive, se comprometeu a tirá-la de lá. A base de Guantánamo é uma base norte-americana que existe em Cuba desde 1903. Cuba conseguiu a sua independência em 1898. Em 1901, já foi assinada uma emenda entre o governo, por pressão do governo norte-americano, uma emenda à Constituição cubana chamada Emenda Platt, que dava aos Estados Unidos direito de interferência política, econômica e militar na ilha. E logo depois, já em 1913, você tem a fundação da base de Guantánamo, que, me corrija se estiver errado, um território americano dentro da ilha de Cuba, pode ser considerado assim. E aí você tem também, moçada, o compromisso do Obama em retirar os presos políticos lá, da guerra do Afeganistão, da guerra do Iraque e alguns outros presos mantidos pelo governo. E aí esse site também divulgou esses dados relacionados às torturas, a fotos compartilhadas e coisas assim. E aí o Julian Assange está sendo perseguido, e ele se disse ele ser perseguido
por questões políticas, e ele buscou recentemente asilo político na Embaixada do Equador em Londres. Embaixada do Equador em Londres. Já caiu em questão da banca da VUNESP, sacanagem com esses nomes, assim, em questão de atualidades. Colocou lá, por exemplo, Embaixada do Peru na Chechênia. Porra, cuidado para colocar o Peru na Chechênia, que às vezes fica complicado. Então, às vezes, eles fazem essa jogada. Então, muito cuidado. Parece idiota, mas vale a pena você prestar atenção. Então, ele pediu asilo na Embaixada do Equador em Londres. E lá, da Embaixada do Equador em Londres, agora, esses dias, ele discursou para as Nações Unidas, falando, inclusive, sobre direitos humanos. Ele se diz um perseguido político, ele se diz impedido de publicar as suas ideias, e ele acaba tendo o apoio aí dos hackers e dos crackers ao redor de todo mundo, relacionado também a essa questão virtual. Então, hoje, ele se encontra exilado, ou melhor, ele pediu asilo, ele solicitou o asilo na Embaixada do Equador. Embaixada... Oi? Embaixada do Equador em Londres, aguardando aí as decisões e as negociações acerca do seu Tem um aluno aqui futuro. perguntando se ele pediu asilo porque ele era velhinho. Exatamente, pediu asilo porque era velhinho. Você imagina o aluno que perguntou isso aí. Então avisa o aluno Marcelo Adriano aí que ele pediu asilo porque era velhinho. Esse tipo de piada é um tipo de piada que a gente chama de piadas João Paulinas. Olha só. E aí... E aí, ai, tadinho, ai meu Deus, ó a Paraguaia. Paraguaia já tava, Paraguaia. E eu te amo, Paraguaia. Agora eu falei meio com italiano junto. Aqui é interdisciplinar o negócio aqui. Paraguai, nós vamos ainda fugir pra Cidade de Leste, né, Paraguai? Eu vou vender um CD e você vai fazer uma xepa e nós vamos ganhar dinheiro, não é? É isso aí. Olha só, galera. Então, ele pediu esse asilo e ele está aguardando ainda as determinações. O que mais eu posso falar de rede, o que mais eu posso falar de questões relacionadas à rede social ou ao mundo virtual? A questão do Facebook, né, cara? A questão do Facebook. Queda nas ações. Isso aqui já nem chega a ser mais atualidade, né, cara? Queda nas ações do Facebook. Olha só, o Facebook surgiu como um fenômeno das chamadas redes sociais. Inclusive, a gente tem aí dezenas, centenas, milhares de alunos que nós conversamos e nós mantemos o contato via alfa através do Facebook. O criador do Facebook teve a sua história representada no filme Network, no filme Rede Social. Ele abriu na Bolsa de Valores as ações do Facebook, como um atrativo, principalmente para anúncios virtuais. Esse aqui era o principal atrativo do Facebook, anúncios virtuais. E aí ele abriu nas ações na Bolsa de Valores da Nasdaq. Olha só, vamos por partes agora, a Bolsa de Valores da Nasdaq, que é onde negociam as ações virtuais, as ações chamadas Vale do Silício, Hoje em dia, nós experimentamos a sensação do mundo do capitalismo chamado capitalismo financeiro, ou capitalismo flutuante, que é um capitalismo que apresenta um investimento de capital volátil. É um capital especulativo. É um capital onde o compromisso não está na manutenção e na sustentabilidade da empresa, mas no aumento dos investimentos. Então hoje nós desumanizamos o capital. É um outro termo que você pode ver também. Nós desumanizamos. Não há um interesse e uma preocupação na sustentabilidade da empresa, mas uma preocupação no fortalecimento dos investimentos. E aí quando foi apresentado, foi com muito otimismo que o Mark Zuckerberg, um grande amigo meu, Mark, um abraço, já falei para você, tira as ações porque está dando merda. Quando foi apresentado então na Nasdaq, foi com grande otimismo que as ações foram recebidas. Mas desde as suas apresentações, elas já caíram mais de 40%. E aí elas podem inclusive chegar a $15. O que fez os membros, os diretores da Nasdaq, a fazer uma coisa que a gente chamada é complicado. Circuit breaker, que é quando as ações estão despencando, para evitar especulação na Bolsa de Valores, há uma interferência da Bolsa de Valores, limitando e impedindo a continuidade do comércio dessas ações, das negociações das ações. Porque o que podia acontecer? Algumas empresas podiam forçar ainda mais a queda, comprar grandes lotes e depois esperar o preço subir. E esse tipo de atividade não é uma atividade lícita. Engraçado, né? Dentro do mercado financeiro falar o que é lícito ou não. Mas esse não é um tipo de atividade
atividade considerada lícita. Por isso foi feito esse circuit breaker na semana que passou agora do mês de setembro, para impedir a queda vertiginosa, ainda maior, das ações do Facebook, tá? E com isso, quem provavelmente será o maior site de anúncios virtuais, ou melhor, a maior rede de anúncios será o Google, tá? O Google ele vai ultrapassar o Facebook. O Facebook com mais ou menos 2 bilhões e 100 milhões dentro de anúncios, e o Google provavelmente 2 bilhões e 300 milhões na primeira tacada, superando o Facebook com essa queda das ações na bolsa da Nasdaq. E isso aqui já traz outros 2 problemas, cara, já traz outras 2 questões pra gente bem interessante, que é a questão do chamado mundo conectado. Lembra que quando nós falamos de mundo conectado, nós falamos do mundo virtual. Esse mundo virtual tem trazido uma série de problemas e uma série de questões que estão sendo discutidas até hoje. É a questão relacionada a relacionamentos, a questão relacionada às negociações, a questão relacionada ao sigilo, a questão relacionada à segurança. Já caiu em bancas, como é o caso do CESP, já caiu em bancas, como é o caso da VUNESP, perguntas do tipo assim, se a questão virtual ou o desenvolvimento tecnológico virtual influencia também, ajuda também o crime organizado como ajuda a segurança. É óbvio que sim. O crime organizado também é beneficiado pela questão virtual, pela comunicação dentro das redes sociais. A internet ilícita, ela representa uma menor parte da verdadeira internet que acontece, cara, que é a Deep Web, que é a internet que ocorre aí por trás das cortinas através dessas negociações escusas, essas coisas todas aí. E o mundo hoje está 100% quase, cara, conectado. Nós temos mais ou menos 2 bilhões de pessoas acessando a internet. Desses 2 bilhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas tem algum tipo de rede social. Desse 1 bilhão de pessoas que tem algum tipo de rede social, cerca de 950 milhões de pessoas acessam o Facebook. Tá? Fazendo novamente o link aí. Desse total, mais ou menos 72 milhões de pessoas são brasileiros. Lembrar que o censo de 2010 colocou aí a sociedade urbana do Brasil como predominante, o acesso à tecnologia e o acesso à informação. Essa questão toda está levando a gente a desenvolver um termo, a usar um termo cada vez mais, com mais ênfase, chamado de gerações tecnológicas. Gerações tecnológicas são as gerações que se desenvolveram a partir da questão relacionada às tecnologias. Gerações tecnológicas. Olha só, quando eu falo das gerações tecnológicas, continue escrevendo e adicionando no seu material. Isso não tem, é para você adicionar. Quando eu falo das gerações das gerações tecnológicas, eu falo de 3 tipos de gerações. Quais são os 3 tipos de geração? Geração X, geração Y e geração Z. Isso aqui cada vez mais aparece na imprensa e aparece nos noticiários, esse tipo de geração. Quanto mais distante do Z, mais antiga é a geração. O Senna, por exemplo, geração A, ele já está numa outra realidade. A gente tem aqui as 3 gerações mais próximas do Z. Essa foi boa pra caralho. Eu sou muito engraçado. Olha só, palmas. Olha só, geração Z, cara. Geração Z. Os nascidos até 1980, isso é geração Z. De 1980 a 1991 é geração Y. De 1991 em diante é geração Z. É nós. Os nascidos a partir de 91, geração Z. Não, tá, eu sou Y. Beleza, sou Y. É verdade. Eu sou Y. Hã? Se liga, mano. Geração gay. O Senna tá zoando aqui, galera. Desconsidera, por favor, tá? E aí, a geração X. Professor, esses são os tiozão. Os tiozão, tipo o Bill Gates. Tipo o meu grande amigo, Eike Batista. Eike, um grande abraço pra você, onde nós vamos dar a voltinha lá de helicóptero. Eike tá assistindo, quer fazer concurso agora da Petrobras. Ele só comprou uma plataforma da Petrobras, ignorante. Cara, a minha alegria é quando eu encho o tanque do carro. O Eike comprou uma plataforma da Petrobras. Cara, ai que inveja, ai que riqueza, ai que Batista. Olha só. E aí... vai que ele acha legal, né, cara? Isso aí, Eike. Grande abraço.
Até 1980, cara, Bill Gates está aqui. São os caras que passaram pela revolução tecnológica dos anos 70. São os caras que enfrentaram aí de perto essa transição, essa introdução da nanotecnologia, da robótica e das transformações no mundo informacional. Ainda lideram o mercado, inclusive virtual. O primeiro, o cara mais rico do Vale do Silício, ainda é o Bill Gates, né, cara, com alguns bilhões de dólares aí. Aí vem a galera da geração Y. A galera da geração Y, ela é favorecida principalmente pelo quê? Pelo computador doméstico. As máquinas ficaram menores e o computador perdeu aquela característica industrial. Ele diminuiu, ele se tornou mais acessível, mais prático, e a Microsoft ela é adquirida e ela é transformada justamente durante essa geração aqui, a existência dessa geração. E aí vem a geração que já nasceu conectada. É a geração pós-1991. Essa geração já nasceu conectada. E por que eu digo isso aqui? Por que é importante isso? A gente tem falado bastante em aulas de atualidade sobre isso aqui. Porque pós-1991 tem uma relação muito grande com um termo que você não pode mais não saber o que é o CERN, que é o Centro de Pesquisas Nucleares, o CERN. O CERN desenvolve pesquisas e uma das últimas pesquisas deles está sendo relacionada à questão do LHC, do acelerador de partículas, para tentar achar uma explicação sobre a origem do universo. Uma pergunta que já marca a história desde a época dos gregos. E o Centro aqui de Pesquisas Nucleares, o CERN, ele precisava criar um mecanismo de compartilhamento de dados e de informações para poder justamente o quê? Confrontar as pesquisas do mundo todo. Só que de uma forma ágil. No Telegrama demorava demais, cara? Para você mandar cartinha, fiz uma descoberta, demorava demais. Então foi criado aqui, aperfeiçoado na década de 90, o World Wide Web. A web, propriamente dito, como nós conhecemos. Então essa galera de pós-91 já nasceu beneficiada por um avanço científico dentro do mundo virtual. E o formato texto, o formato HTML também começou a ser utilizado pelo CERN aí. Lembrando que o CERN, que disponibilizou a web para o mundo, também ficou conhecido agora, ou melhor, foi muito divulgado agora, dia 4 de julho de 2012, quando foi anunciado a descoberta possível do bóson de Higgs. Bóson de Higgs, uma homenagem ao seu, talvez, criador, ou a hipótese criada por Peter Higgs, e aí o bóson de Higgs, que seria chamado de partícula de Deus, anunciado pelo CERN, a partícula primordial, da qual seria consequência todas as outras partículas que deram origem ao universo, essa partícula que surge em instantes após o acontecimento que nós nos referimos como Big Bang. Mas aí, cara, é só um link que eu estou fazendo com vocês aqui, a questão do CERN. E fica legal você dar uma acompanhada. Não saiu mais muita coisa sobre a descoberta do bóson de Higgs, mas é algo que está relacionado aos acontecimentos do primeiro semestre de 2012 também, interrelacionado com todas essas questões do mundo virtual. E aí, só para a gente deixar o gostinho, tá? Ainda eu não vou falar disso agora, nós vamos dar sequência aqui, mas só para a gente dar um gostinho, lembrar também que as redes sociais, como eu já tinha escrito aqui antes, são agora o palco dos novos movimentos sociais. Os novos movimentos sociais, eles têm um caráter grande, virtual. E aí nós temos o Facebook, que eu vou abreviar aqui como FB, e nós temos o Twitter, que eu vou abreviar com TWT. Esses dois têm sido aí um dos principais responsáveis por aglutinar pessoas em movimentos chamados movimentos sociais políticos, inclusive aqueles relacionados à chamada Primavera Árabe, tá? Vamos lá, galera, vamos continuar aqui, ó. E aí vem uma outra questão, tá? Depois aí no dia 31 de janeiro, na Bacia de Campos, localizado na costa do estado de São Paulo, ocorreu o vazamento de cerca de 160 barris de petróleo, causando um impacto ambiental considerável. E aí a gente já vai fazer um link com outros acontecimentos de junho de 2012, que é a chamada questão ambiental. Cara, você quer uma dica? Eu preciso estudar alguma coisa, eu preciso de uma dica certeira para concurso público em questão de atualidades.
que eu preciso estudar? Cara, estuda algo entre Big Bang e 2012. Não vão cobrar a atualidade. Nem a ESAF cobra a questão além de 2012. É verdade, só o ano que vem. Mas nem eles vão cobrar isso aí. Mas pode estudar. Big Bang é 2012. É o cara que quer fazer o plano de estudo JK. Cara, 50 anos em 5. Ele não estudou nada a vida inteira e agora ele quer dar uma estudadinha rapidinha. Filho, quer fazer coisa rápida, vai falar com o Coelho para ver como é que faz. Não dá para fazer coisa rapidinha. Mas se você quer, vocês entenderam, né, do Coelho? Tipo, rapidinho? Sacanagem. Cara, mas eu tenho que falar do quê? Questão ambiental, cara. Se eu tiver que estudar um tema, é questão ambiental. Questão ambiental costuma cair bastante, inclusive o professor Sêneca me corrija, mas de acordo com o artigo 225 da Constituição Brasileira, há até um compromisso político do Brasil em questão ambiental. Aí, ó. Então eu acho que é esse mesmo, né, cara? Agora eu me senti aqui, ó, um cara do direito aí, ó. Então, até a Constituição Brasileira já traz mecanismos de proteção e defesa ambiental, o artigo 225, é verdade mesmo? E a questão ambiental, ela tem relação com essa notícia aí, o vazamento de barris de petróleo, que já vem acontecendo desde o ano passado. E aí agora a justiça seja feita. Saiu na última semana que a Chevron, a empresa responsável que acabou sendo, a empresa que acabou sendo responsabilizada, vai ter que pagar uma quantia de 35 milhões de reais, 35 milhões de reais pelo vazamento, que excede, logicamente, os 160. Esses 160 foram noticiados no final de janeiro de 2012, mas os seus vazamentos já vieram acontecendo muito tempo antes. E aí vem a questão do petróleo, cara. Então vamos falar um pouquinho sobre questão do petróleo. Questão do petróleo como energia, sabe que é uma preocupação muito grande do mundo inteiro sobre a questão do petróleo. O que na atualidade nós podemos considerar sobre a questão do petróleo? O que a gente estava brincando antes, a questão da Petrobras, a questão da valorização das ações, a questão também das novas descobertas acerca do petróleo e o próprio histórico do Brasil na questão do petróleo. O petróleo é uma fonte de energia não renovável, uma fonte de energia não renovável, que tornou o Oriente Médio o palco dos principais acontecimentos bélicos e políticos do século XX. Até porque no século XIX, você tem a transformação do petróleo em fonte de energia através da expansão da Revolução Industrial. Até o século XIX não era necessário, era água podre, como eles chamavam. Mas a partir do século XIX, a utilização do petróleo acabou chamando a atenção para a região do Oriente Médio. Agora vamos só esclarecer algumas coisas, cara. Quando eu falo Oriente Médio, tá? Só a título de esclarecimento, você lembra o seguinte, podemos classificar geopoliticamente o Oriente em 3 grupos. O Extremo Oriente, o Extremo Oriente, que é lá, Japão, você pega a China, você pega a região da Conchinchina, a região do Laos, Extremo Oriente. Aí nós temos a região do Oriente Próximo, que é um nome, é um termo que pode aparecer quando falar de Primavera Árabe. Oriente Próximo, que é o norte da África, pode ser chamado de Oriente Próximo. O Egito, por exemplo, pode ser chamado assim. E aí você tem o Oriente Médio. O Oriente Médio diz respeito a onde, cara? Diz respeito aos países de origem árabe, religião muçulmana, com exceção do Irã. Por que com exceção do Irã? Porque o Irã não é um país de origem árabe. O Irã é um país de origem persa. Então o Irã não faz parte do mundo árabe. O Irã é um país de origem persa, religião muçulmana. Mas a origem deles é persa. Então os países de origem árabe e religião muçulmana. E aí nós temos também a região da Palestina, que se enquadra dentro do que chamamos conflitos ou tensões do Oriente Médio. Então essa região, o Planalto do Irã, nós temos também a região do Golfo Pérsico, Iraque, Síria, Líbano, Iêmen, Bahrein, Arábia Saudita, Omã, essa região toda do Oriente acabou sendo o palco das tensões em virtude do petróleo. Quando a gente fala do petróleo no Brasil, nós temos que lembrar o quê, cara? Nós temos que pensar que ele foi criado, a Petrobras foi criada na Lei 2004/53, durante o governo de Getúlio Vargas, após uma campanha chamada O Petróleo é Nosso. Inclusive, um dos grandes ativistas para a criação da Petrobras foi o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, ele escreveu algumas a Getúlio Vargas falando sobre a importância da nacionalização das reservas de petróleo no Brasil. E a Petrobras veio com esse impulso nacionalista desenvolvido por Vargas. Monteiro Lobato, que é o cara do sítio do Pica-Pau Amarelo, o primeiro cara a escrever sobre o Michael Jackson,
porque ele escrevia sobre o Curupira, né, que anda para trás e come criança. Então ele foi o primeiro cara a escrever, um cara já, veja, de uma visão fantástica no mundo musical, inclusive. E aí, a criação da Petrobras, ela permitiu ao Brasil nacionalizar as reservas de petróleo. Senhor, então as reservas de petróleo é nossa? É do Brasil, é da União. Se eu achar petróleo em casa, o que eu faço? Filho, primeiro vez que você não abriu uma fossa que estava... Né? Depois, se você achar petróleo, você tem que informar ao Ministério das Minas e Energia, eles vão lá, vão pegar a área, vão colocar uma puta de uma torre, vai ficar bombando o petróleo lá e você vai ganhar royalties pela exploração do petróleo. Senhor, e se eu não quiser contar para ninguém? É isso, você coloca uma torre de 200 metros lá, ninguém vai perceber aquilo lá, bem discreto. Aí você vai vender o petróleo aonde? Vai pegar a pampa que o pai usa para vender leitinho, para vender leite, vai colocar o petróleo na pampinha e vai sair no posto. Ô tio, tudo bem? O senhor quer comprar um petróleo? Eu trouxe um petróleo. Ô retardados. Aí tem os nordestinos hoje, um abraço pra galera do Nordeste que tá vivendo assim. O cara tem petróleo no fundo de casa, fica explorando petróleo e fica lá em casa, só tirando petróleo lá e ganhando royalties pela exploração. Mas você tem que avisar, é bom que você avise. Mas é nacionalizado, nós não nacionalizamos as refinarias. As refinarias, não. Senhor, é verdade que a gente compra petróleo ainda? Sim, é verdade, mas a gente já chega lá, calma, vai devagar. A gente ainda está colocando uma música ambiente e você já pulou pelado na banheira, calma. Vamos com as preliminares, não adianta ficar fazendo pintocóptero não, cara. Vamos nas preliminares, calma. Então veio a questão da Petrobras, beleza. Depois na década de 70, o Brasil criou um programa super legal que era chamado Proálcool. Porra, que massa, professor, carro a álcool, que bonito. A gente só não tinha tecnologia para isso. Então ficava o pai acordando a vizinhança inteira de manhã cedo para sair com o carro. Lembram disso? Aí saía o carro afogando, aí a mãe apertava a injeção, afogava o veículo, né, cara, aqueles Fiat 147. Então, quer dizer, o Proálcool veio com uma característica importante do governo brasileiro, mas nós tivemos problema de implantação tecnológica. Depois, cara, no século XXI, já podemos colocar aqui, no século XXI, a gente ganhou notoriedade com o chamado biocombustível. E aí o biocombustível até hoje, você pode colocar isso como atualidade mais do que nunca, ele é uma tentativa de diminuir a dependência em relação à energia do Oriente Médio. Uma vez que lá é uma região conflitante, né, cara? As notícias lá sempre estão bombando, é uma região onde nós temos sempre que manter um pé atrás, e aí quanto menos relação de dependência nós tivermos, melhor. E aí veio o governo Lula. O governo Lula fez um anúncio muito importante, que foi o lançamento da plataforma P50. A plataforma P50, que o Lula queria que fosse P51, por uma questão de... Mas ela permitiu ao Brasil a autonomia no setor do petróleo. Nós produzimos o petróleo que precisamos. Agora sim a tua pergunta é pertinente. Agora sim. Temos aqui a pergunta de João Cândido de Goiás, parece. É que ninguém faz pergunta para mim, eu estou inventando. João Cândido de Goiás pediu... Tem um aluno aqui, tchê. Estão me isolando. Hã? Um bombom? Fala pra ele que eu vou trocar chocolate com ele. Eu vou dar a sensação que ele vai me dar sem parar. Olha só. Ai, meu Deus. Porra. Saca, ninguém pergunta. Então o João Cândido aí de Goiás. O João Cândido de Goiás pediu... por que nós compramos petróleo ainda se nós já temos autonomia? Por dois motivos. Nosso petróleo não é muito bom. Sabe como é que é a alegria de pobre, né, cara? Ei, achamos petróleo, mas é uma merda. Que porcaria. Mas a gente precisa comprar ainda para honrar os acordos econômicos com outros países. São acordos bilaterais. E por mais que quando seja com os Estados Unidos é unilateral, mas enfim. São acordos... Oi, tem mesmo agora? É o William MGNS. Não sei o que significa. Deve ser LGBS. É seu irmão, cara? Não, por quê? Não. LGTB. Ele tem uma pergunta aqui. Eu quero um bombom. Um bombom. Vou mostrar pra ele 2 bombonzinhos. Vou dar 2 samanditas pra ele. Não. Você já se ligou que os bagos parecem a mandita? Menos. Desculpa. Menos, tchê. Menos. Desculpa. Respeito que tem criança assistindo. É tarde ainda. Então, beleza. Não, a tua menina saiu já. Olha só. Ela vai ficar brava. Galera, voltando aqui então. Olha só. E aí, nós...
Não, é que o teu pai falou um negócio antes ali complicado. Nada a ver. Ela já te conta, a Red Hair já te conta. Olha só. Moçada, presta atenção agora aqui, ó. Presta atenção. O nosso petróleo é meio ruim. Então a gente tem que comprar petróleo. E a gente tem uns acordos bilaterais, onde nós precisamos honrar. E para que os norte-americanos comprem produtos nossos, uma das cláusulas nas formas de pagamento é a compra de produtos deles também. E o petróleo está incluído, tá? Então nós temos autonomia sim, na produção. Há um problema com o refino, mas nós temos uma autonomia na produção. E no governo Dilma, agora sim, há uns 3 meses atrás, foi anunciada a plataforma P59. E a plataforma P59, ela não só aproveitou a autonomia que já tínhamos, mas deu ao Brasil também condições de exportação do petróleo. Exportação. Agora nós vamos fazer um link que você que está assistindo não imagina, cara, mas nós vamos sair daqui e eu vou ligar o assunto até Mercosul. Cara, com a plataforma P59, nós temos condições de exportação. Só que nós temos que melhorar as negociações também. As negociações, os acordos com os Estados Unidos já vêm de um certo tempo e eles estão meio defasados para a gente. Sabem que depois de 2008, da crise na Bolsa Imobiliária Americana, eles tentaram reverter as suas perdas através do quê? Através da revisão de alguns contratos e através também do aumento de algumas taxas. E aí a gente acabou sendo prejudicado com isso. O Brasil precisava urgentemente de um novo parceiro na questão petrolífera. Com o Oriente Médio é sempre aquela tensão permanente. Um parceiro interessante seria a Venezuela. Só que nós não podemos quebrar alguns acordos com os Estados Unidos beneficiando a Venezuela, a não ser que tivéssemos com a Venezuela um acordo relacionado a um contrato de bloco econômico, um contrato supranacional relacionado à formação ou à anexação dela a um bloco econômico. Só que não dava para ela entrar no Mercosul, porque havia uma restrição imposta pelo Paraguai. O Paraguai era contra a entrada da Venezuela no Mercosul. Só que nós tivemos, nesse semestre, vocês sabem disso, nesse primeiro semestre de 2012, está no material de vocês, um problema político no Paraguai. Esse problema político esteve relacionado aí a acusações que caíram, que pesaram sobre o então presidente paraguaio Fernando Lugo. A acusação sobre a morte de alguns manifestantes em protestos que envolviam inclusive os chamados brasiguaios. Essas denúncias levaram o Congresso paraguaio a aprovar, a solicitar e aprovar num prazo de 48 horas o afastamento e o impeachment do presidente Fernando Lugo. Logo em seguida assumiu o vice-presidente Francisco Franco. Só que tem 2 problemas. O Brasil não reconheceu todo o processo como legítimo, porque foram apenas 48 horas, foram 2 dias. Mas isso está previsto em lei e isso é possível dentro da forma que se estabelece a justiça paraguaia, assim que eles entendem, e foi possível, foi dentro da lei deles, foi possível, só que nós não reconhecemos e usamos isso como justificativa para expulsar, suspender na verdade, vamos usar o termo correto, suspender o Paraguai do Mercosul. Foi uma suspensão pesada, porque o Paraguai era membro fundador, lá no Tratado de Assunção de 1991, nós tínhamos Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, sendo os membros fundadores. E aí nós fizemos um encontro, a Cristina Kirchner, a Dilma Rousseff e o tiozinho lá do Uruguai, que eu sempre esqueço o nome dele lá, que parece um vendedor de amendoim, é bem legal um velhinho assim, ele lá, esse cara aí. Eles se juntaram, se reuniram e suspenderam o Paraguai. Para sempre? Não. Suspenderam o Paraguai até 2013, que é quando as eleições irão acontecer. O presidente Francisco Franco não foi considerado pelo Brasil como legítimo, por ter tomado o poder depois do que o Brasil considerou um golpe. E aí nós temos a suspensão do Paraguai. Com a suspensão do Paraguai do Mercosul, a entrada da Venezuela foi facilitada. A entrada da Venezuela foi facilitada, justamente pelo isolamento dessa opinião contrária. E aí com a entrada da Venezuela, nós reafirmamos acordos econômicos, nós fizemos alguns acordos agora, inclusive relacionados ao petróleo, que antes eram impossibilitados. Eram difíceis de estabelecer, porque seria apenas uma relação Brasil-Venezuela. Agora, a Venezuela é vista como um país irmão, faz parte de um bloco econômico, de um bloco supranacional que apresenta as suas restrições. Porém, ela tem agora uma relação de vantagem com o Brasil. Pois não. Ficou triste, apareceu uma pergunta. Aí, ó. Do Robinson Silva. Isso aí, Robson Cruzoé. Ele perguntando quais os reflexos da crise do petróleo hoje na crise financeira,
né, do que vem acontecendo nos últimos anos e quais os países que estão mais envolvidos aí. Olha só, a crise do petróleo, se a gente falar de crise do petróleo, a gente fala de uma crise que primeiramente foi nos anos 70, depois ela voltou aos anos 90 e ela sempre permanece tensionada por causa das crises e dos conflitos no Oriente Médio. Cara, se a gente pegar a atual crise, que vem de 2008 em diante, a gente não tem uma relação direta com o petróleo, que foi a crise imobiliária no mercado norte-americano, que acabou desenvolvendo ou desdobrando a crise do euro, a crise na zona do euro. Se a gente fala de crise na zona do euro, nós também não podemos associar diretamente ao petróleo, porque a crise na zona do euro, ela é basicamente um reflexo de políticas públicas mal administradas durante os anos de bonança. O que aconteceu foi o seguinte, cara, nós temos aqui, ó, em 2008, você tem a crise no mercado americano. A crise no mercado europeu, na zona do euro, ela se acentua a partir de então. E os países como Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, eles sentiram diretamente os efeitos da crise. Por que eles sentiram diretamente os efeitos da crise? Respondendo à pergunta e dando um contexto geral. Porque eles viviam de aparência. Aqui os europeus, mano, eles comiam, eles tinham condições de comprar sardinha, mas eles estavam comendo caviar. Entende? E aí eles começavam a rotar caviar também, só que baseado em empréstimo. Cara, me diga uma grande indústria portuguesa. Piada, grandes navegações, mas faz uns 500 anos que esse negócio atuou legal. Entendeu? Não, me desculpa, com todo perdão. Roberto Leal, que nós já naturalizamos brasileiro, não tem mais nada português, mano. E azeite de oliva. Azeite de oliva. Me diga uma outra indústria portuguesa. Uma indústria fodida. Tá. Vamos lá. Itália. A Itália já produziu coisa pra caramba, já fez parte do G8, cara, G8 é o G7 mais a Rússia, ela já fez parte das maiores economias, já atuou bastante na empresa, na área de laticínios e área automobilística, mas ultimamente vem tomando ferro até na área automobilística. A Itália também não tem. Produziu o Berlusconi, né, que perdeu as eleições, aí, inclusive o grupo dele acabou sendo afastado. Produziu o quê? Itália. Irlanda ninguém vai falar nada, eles produzem cachaça e é bom pra cacete, né, cara? Irlandês e escocês a gente não toca, mas também vamos dizer que não tem muita coisa. A Grécia produziu a democracia, faz uns 2.500 anos também, não produziu mais nada novo, a última coisa que eles produziram foi a filosofia, tipo exportação. A Espanha, tá, tem bastante coisa assim, espanhola, mas espanhola custou aqui, uns 40, 50 conto. Então quer dizer, você não tem grandes empresas ou grandes indústrias com atuação nessas áreas. Como é que eles viviam? Eles viviam de empréstimos. Viviam de empréstimo. Então, olha, a gente empresta dinheiro dos norte-americanos e aí a gente tem uma vida legal, salário alto, com despesas altíssimas, todo mundo navegando por aí, todo mundo vivendo bem. E vamos lá, tá vencendo as contas, bora emprestar mais dinheiro dos norte-americanos. Só que em 2008, filho, a fonte secou. Em 2008, a fonte secou, o americano falou, eu não posso mais emprestar dinheiro. Agora eu tenho que resolver o meu problema. Eu tenho que resolver o problema da queda das ações, eu tenho que resolver o problema do mercado imobiliário dentro dos Estados Unidos. E aí, o fim desses empréstimos acabou acentuando e expondo as crises na chamada zona do euro. Lembrar, cara, que quando eu falo de zona do euro, eu tenho falado do quê? Eu tenho que falar de uma zona, de uma região que está dentro da União Europeia. Agora, não confunda bisteca boa de porco com biscate boa de corpo. Mercado comum europeu é uma coisa. União Europeia é outra. Mercado comum europeu, se eu falar em mercado comum europeu, eu falo de um mercado, de uma zona... filha da mãe, deu aquele gritinho do giz. O dedinho. Velho, dá uns arrepau no pio quando dá esse negócio aí. Olha só, o mercado comum europeu foi criado pelo Tratado de Roma na década de 50 e era uma região, uma união aduaneira, uma região de livre comércio, que lá em 1992 ganha uma importância com um tratado chamado Tratado de Maastricht, nome do cacete, que não dá para fazer Tratado Silva, porra. Tratado de Maastricht, a partir de 92. E aí emerge, vem a UE, a União Europeia, que teve um ponto bem importante em 2002 com a criação de uma moeda comum, que foi o euro, tá? Os países hoje que integram a crise pertencem à zona do euro. Muitos cogitaram a possibilidade de abandonar o euro, mas nenhum deles levou isso a cabo. Cara, lembra disso, ninguém falou vou abandonar o euro. Por isso que nós temos os bancos, as instituições financeiras procurando sanar essas dívidas aqui. E uma das sugestões, inclusive apresentada pelo presidente Obama,
foi o pacto de austeridade. Cara, quando eu falo de pacto de austeridade, sabe o que eu estou falando? Austeridade. É europeu aprendendo a viver como brasileiro. É que nós aqui, mano, nós aguenta, pode vir crise, entendeu? É verdade, é tipo, tá ligado aqueles, tá ligado? Olha só, tá aqui, caminhão de conhecimento. Aleluia, ei, patrão, patrão. Posso ser coordenador agora? Com certeza vai dar merda. Depois eu converso com você, tá, Senna? Só que é o seguinte, você só esquece uma coisa, filho. Fala, patrão. Ô, vem cá, você só esqueceu uma coisa. Ele é o Daniel Senna, meu brother. E você vai tirar um ponto dele pela fofoca, porque não pode ter fofoqueiro no grupo. Porra! Não, um só. Depois que ele te fodeu. Isso. E o negócio é o seguinte, filho. Ele não entendeu. Fala quem é você pra ele. Aí é. Eu vou falar com a dona Olga. Dona Olga Guedes, por E não gentileza. apela pra mãe dele, não. Dona Olga, ó. A senhora é testemunha. Você sabe o que as pessoas confundem, filho? Vem cá. Ele é o Daniel Senna, meu brother. Eu sou. Ele é o Daniel... Não, seu tchê. Seu tchê. Ele é o Daniel Senna. Daniel Senna e Evandro Guedes. Nunca ouviu falar, tipo, Batman Robbins, Zezé de Camargo e Luciano. Pô, mas eu posso ser o Chitãozinho. Batmóvel. Tem 3 daí. Ah, então quer dizer que a gente vai ter que subir você. Olha, pagando bem. O Marcelo Adriano faz isso de graça. Pagando bem. Porra, ô dona Olga, Guedes, seu Ivan, dá uma ajuda aí, seu Ivan. Manda uma mensagem, dona Olga, manda uma mensagem pro Evandro. Dá um esculacho vocês dois. Porra, cara, deixa eu trabalhar. Não. Ô Tchê. Eu acho. Se eles pedirem um brinde pra vocês e todo mundo gritar e xingar o Tchê, a gente vai distribuir essa camisa aqui. Distribuir uma, você distribui quando tem 2. Ah, eu tô fudido já. Eu já tô fudido. Caraca, velho. A rocha. Quanto mais bater palma, mais cai Mais aqui. palma, mais palma pro Tchê, mais palma Eu pro já me Tchê. fodi mesmo. Que é um peido pra quem já se cagou aí? Não! Eu vou levantar a camiseta! Eu vou! Porra, eu tô sem salário, cara! Tipo assim, 3 meses pra recuperar esse livro. 3 meses, porque não é você que é o Daniel Senna, pra mim. Vamos fazer o seguinte, se você arrumar um jeito de esculachar o Tchê aqui, o Gustavo distribui, Mas senão ele eu devolvo. ele Mas tem as moedas. posso só ter uma coisa? E se eu fizer um grito de guerra com a galera bem forte, pra assustar todo mundo, aí você diminui ali pra eu perder menos? Não, mas eu me comprometo. Se eles não gritarem, eu levanto a minha camiseta pra eles. Não. Vai ter gente aqui vendo que tem coisa pior que a fome na África, rapaz. Atenção. Então a gente tem que agora dar um esculacho no Tchê. Mas tem que esculacho... Calma, não, isso faz mal, porra. Foi o Tchê que trouxe. Ô, patrão! Foi o Tchê que trouxe, porra. Faz mal. É, parece paintball isso aqui. Alunos são baleados em aulão. Ô, os caras me... Tomou uma baleada. Tchê, tomou várias... Mais camiseta, hein? Mais camiseta. Vai distribuir também, patrão? Sua vaga é minha pra distribuição. Olha lá, ô. Calma, não é assim não. Vamos arrumar um esculacho pro Tchê. Eu quero ver todo mundo esculachando ele junto. Tranquilo? Junto. Vamos lá. Uma sugestão para esculacho pro Tchê. Vamos lá. Vai ganhar uma camiseta. Como? Ô, Paraguaia. Comigo. Flexão. Quantos? Vamos lá. Dá conta de ir com o Marcelo. Marcelo Vai é aumentando profissional. lá o ponto dele, hein? Vai aumentando o ponto dele. Alguém segura aqui pra mim. Ah, não, vai me foder. Olha, vou fazer o seguinte, agora é sério. Ô! Obrigado, Tchê. Abaixo. Ó, vamos... E não perde, tá? Vamos combinar o seguinte, se o Tchê ganhar, eu vou dar 50% na web. Por minha conta, eu pago do meu bolso. Caraca. Eu pago porque eu tenho dinheiro Dá pra pra ser pagar. abdominal? É. Vai. Abaixa, obrigado, não. Encerrado. Isso. Vamos lá. Abaixa, Joga água nele ali. Ah, Tchê. Abaixa, assim, vamos. Obrigado, Tchê. Ah, filha da... Abaixa, assim, vamos. Opa. Abaixa, assim, vamos. Abaixa, assim, vamos. Abaixa, assim, vai ter um pico. Abaixa, assim, vamos. Bora, porra! Puta.
Todo mundo da web que tá me assistindo no Brasil inteiro. Você não ganhou a culpa do Tchê. Você não... Mas a gente vai fazer o seguinte. Quem xingar o Tchê no chat, 1, 2 e 3, não é? Quem fizer a ofensa mais legal ao Tchê, esculachando ele de todas as formas, vai ganhar uma bolsa integral. Caraca! Eu vou dar um curso inteiro, mas você tem que esculhambar. Filho, isso é que a tua vida tá uma merda, você tá nesse lugar quente, você tá nesse lugar feio, a sua vida tá ruim. Arruma um jeito de maltratar o Tchê, que a gente vai conseguir dar uma bolsa integral pra você. Bacana? Gostou da ideia? Beleza, vamos distribuir as camisas. Bora. Escolhe um ali, Marcelo, pra dar a camisa. P. Levanta a mão aí, quem que o Marcelo quer? P. Ali, a lourinha ali do lado ali, ó. Devolve. Ali. Eu não mandei ele dar ainda. Ali, ó. Aqui, ó. Ali, a lourinha, levanta o braço, você vem aqui. Aê, pão! Pode bater Vamos palma? pra ela. Cadê a preta? Ô, dá outro chiclete que o meu já tá sem gosto. Escolhe aí. É G. Ó Não, o ó. mineiro ali, ó o mineiro ali. Peraí. Tem uma... Não, Ô, Aquele ali, Tem uma aluna. ele é tão feio que ele podia ser garoto propaganda do Bolsa Família. que é isso aí? Não, vocês dois com essa nojeira de novo? Não, filho. Vai lá, Marcelo. Ô, cadê o nome da aluna, pô? Aqui, peraí. Não dá pra dar pela aluna não, idiota. Não, peraí, pra ganhar, pra dar a camisa. Tem um aluno que tá assistindo a gente, Fernanda Gomides, que ela... Não, fala. A guria colocou lá assim, ai, não sei o que, eu amo New Kids on the Block. New Kids on the Block. Então, ô Fernando, homenagem pra você aqui com New Kids on the Block. Step by step, baby, I get to wake up. Step, wake up. Não, chega. Aqui é G. Tá, quem quer ganhar dinheiro do Daniel? É. Vamos fazer o seguinte, quem quiser vir aqui, dê um abraço no Daniel bem forte pra ganhar. Tá valendo. Dá uma abração, É. Aqui. Paçoca todo mundo quer, mas rapadura não, né? Quem vai chegar os seus clientes ganha também. Ah, não. Quem mastigar... Opa, porque... Quem mastigar meu chiclete ganha a camisa. Alguém quer? Que é isso? Levanta e mastiga lá, vai mastigar. Vem cá então. A menina que mastigou o chiclete do tia, tá? Que a necessidade não faz, viu? Beleza? Que a necessidade não faz. Vai, manda ele malhar. Vamos lá. O quê? Agora você vai malhar pra na próxima aula a gente puxar de novo. Tá, fechou. Tranquilo? Quantas na próxima aula? Próxima aula vamos fazer 5. É muito pouco. E vai pra aula, porra. Então vamos lá. Agora, Mais 5 minutos aí. fechamos aqui e demos um intervalo. Podemos fechar? Então, beleza, galera, olha só. Então, vamos só fechar aqui essa linha de raciocínio, daí a gente já vai pro intervalo. Daí eu queria o seguinte, ó. Eu queria mesmo, como a gente falou pro Evandro e falando pra galera da web, tem muita gente que provavelmente tá assistindo pela primeira vez o nosso aulão e a gente quer mostrar pra eles a nossa força e depois vamos dar um grito bem forte, tá? Um grito em homenagem ao Pablo, que não tá presente hoje porque não é a aula dele. Vamos gritar o Fartanos Força em homenagem ao Pablo, tá? Meu grande amigo Pablo Jamilk. A gente vai gritar ele em homenagem a ele. Ô, Evandro! Evandro! Depois sabe como é que depois eu pergunto pra você. Peraí, depois eu pergunto. Galera, pra concluir aqui, olha só. Então o que é o pacto de austeridade, cara? É o europeu aprendendo a viver como brasileiro. É tipo, sabe aquelas crianças assim que nascem e que, tipo, né, cresce meio ali mesmo? O cara toma água de valeta, o cara é magrelinho, pode vir tudo, cara, que ele aguenta tudo. Aí vem esses pezinhos de prédio, criado a leitinho de pera, criado a ovo maltine, calo no dedo de jogar PlayStation, sabe? Tipo, empinando pipa no ventilador. Pega um vento, ai, tá com pneumonia, tá com asma. Cara, o piá da vila, mano, cresce do jeito que vai e aguenta. Assim é o brasileiro. Nós crescemos do jeito que dá e aguentamos. Agora vem europeu e tá tendo que viver como brasileiro. Isso é o pacto de austeridade. Só que você não vai escrever isso, né? Nunca vai escrever isso. Pacto de austeridade pode ser entendido como os europeus vivendo como brasileiro. Não. É uma redução das vantagens ou dos benefícios sociais. Né, cara? É uma redução... Ah, jogaram água em mim, porra! Redução
Redução dos benefícios sociais. E aí olha só. Vamos fechar com chave de ouro aqui agora. Essa redução de benefícios sociais tem feito a Europa reagir, inclusive socialmente ou politicamente. E isso se tornou notório aonde, cara? Na França. Na França, apesar de não estar entre os PIGs, a França respondeu isso na política. Não esqueçam que no primeiro semestre de 2012, nós tivemos a vitória de François Hollande. O presidente trator aqui, cara, o François Hollande. Olha só, e o François Hollande, ele é da linha socialista. O François Hollande pode aparecer como François New Deere, não, John Deere, não, é François Hollande, essa foi podre pra caralho. Ele é da linha socialista. Isso aí é uma expressão, ela é uma expressão do desespero francês. Os franceses que já cogitaram Jean-Marie Le Pen, extrema-direita, beirando inclusive a ideias nazistas dentro da extrema-direita. Os franceses que saíram de Nicolas Sarkozy apelaram agora para a linha socialista. Qual tinha sido o último presidente socialista da França? François Mitterrand. Isso há 30 anos atrás. François Mitterrand tinha sido o último presidente socialista francês. E agora eles escolheram François Hollande. E o François Hollande, ele vem com medidas socialistas de austeridade. Socialista e social tem diferença? Tem. Socialistas são medidas mais abrangentes, são medidas mais duras, mais impactantes, inclusive medidas relacionadas ao planejamento da economia. Há uma sistematização econômica com o objetivo de diminuir perdas e evitar que a França seja contaminada pelos problemas econômicos que hoje marcam a zona do euro. Então isso é uma novidade? No Brasil não é novidade um presidente pró-socialista, como foi o Lula, como é a Dilma. Até porque a política populista latino-americana vem se encaminhando para esse processo. Agora, na França, um país tradicionalista, e tradicionalmente governado pela direita, com exceção do François Mitterrand, é realmente uma novidade a eleição do François Hollande, que mostra o desespero do francês e a perda também que a ala, a direita conservadora, vem colhendo como virtude da crise econômica. Tá? Ô, tia, vem uma pergunta bem legal. O aluno perguntando o que é austeridade. Austeridade? Tá, o pacto de austeridade, a austeridade é assim chamado como se fosse o corte de despesas. Aprender a viver de uma forma mais humilde. Reduzir, por exemplo, os salários. Salário mínimo, por exemplo, que tinha um valor elevadíssimo. O salário mínimo pode ser alto, cara? Olha, sinceramente, com todo o respeito que eu tenho, não pode ser alto. Não pode ser alto. Mas você não quer que o povo ganhe bem? Claro que eu quero, por isso eu dou aula aqui no Alfa Concurso pra galera que quer passar em concurso e ganhar bem. Claro que eu quero. Só que o salário mínimo não pode ser alto, porque senão cria um processo, o professor Marcelo Adriano que me corrija, porque ele é da área orçamentária, cria um processo inflacionário. Todo mundo ganhando bem, o comércio vai querer cobrar mais pelos produtos e a inflação vai lá em cima. E já estamos preocupados por causa da inflação da previsão para o restante desse ano. Então aí é necessário o quê? Nós reduzirmos os custos, nós reduzirmos os gastos públicos, nós reduzirmos os investimentos públicos no setor social. A isso nós daremos o nome de austeridade. Uma vida monástica, uma vida com alguns cortes, regrada aí por uma economia que o mercado está aplicando, que está desenvolvendo para tentar diminuir o impacto da crise na zona europeia. Beleza? Espero que tenha respondido a pergunta. Agora, vamos tentar gritar com a galera aqui, eu acho que vocês vão corresponder e a gente sai por intervalo. Bem legal, tá? Então eu vou gritar Alfartanos, força, 3 vezes. Alfartanos, força, força, força. Oi, pois não. Aí você grita o Alfartano, movimento, pessoal, quem quiser sair, pode sair, tá? Eu vou dar um recado para a web aqui, coisa de 2 minutos, mas já como intervalo, porque o intervalo é de quantos minutos? 15, né? 15 minutos travados, aí vai o pessoal, usa o banheiro e tal, mas aí quem quiser ir saindo pode sair, não atrapalha não, a câmera fecha em mim, pro pessoal da web, vai lá. Então galera, vamos lá, ó, então esse vai ser a forma de você mandar um abraço pro professor Pablo que não tá aqui, para mandar um abraço pra galera da web. Galera da web também grita junto aí, tá? Grita junto quem tá assistindo aí também, sinta essa nossa energia mandada pra você também. Alfartanos, força, 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 beleza? Com bastante força, levantando a mão, vai lá. Atenção, atenção, atenção. Agora, se controle, calma. Só pra você não pagar mico, tá? Tá. Meu povo, aqui no presencial e em casa, quem não gritar, você pode não acreditar, mas aí a gente anota o seu nome pra provar que a gente tinha razão. Você não vai passar nunca mais em nada, filho. Nem
pro concurso mais desgraçado do mundo, que chama concurso da prefeitura. Para quem trabalha na prefeitura, eu sei que Deus está olhando por você para você sair daquele lugar. Mas preste atenção, quem não gritar, não vai passar. Isso aí. Agora vamos lá. Atenção. É isso aí. 1, 2, 3. Alfartanas! Força! Alfartanas! Força! Alfartanas! Força! Isso aí, moçada. Bom intervalo pra vocês. Vão lá no banheiro, xixizinho, toca a punhetinha. Vamos lá. Isso aí.